do GT de defesa, eu acho que nós vamos ter uma excelente composição. Mas nós só vamos bater o martelo com o presidente. Como o presidente viajou e teve uma responsabilidade, uma agenda muito pesada, com muita coisa acontecendo, uma repercussão extraordinária da fala dele, vamos aguardar, não faz diferença nenhuma. É uma instituição secular, organizada, diagnóstica, não tem maiores preocupações em relação a essa agenda. Pode ter algumas questões pontuais. Tem um problema institucional, o lugar das Forças Armadas, a relação com a Constituição, mas isso não é propriamente um tema do grupo de trabalho. Então não tem nenhuma, eu acho que não tem nenhuma dificuldade e nós faremos, acho que, uma boa solução. Os grupos foram... Não, acho que o tema basicamente é esse, é um problema mesmo da composição, para ter uma composição adequada e poder ter resultados naquilo que a gente espera na área da defesa. Em relação às revogações, os grupos de trabalho vão identificar, o ministro que assumir vai rever e o presidente vai decidir. Então isso é um processo que isso vai terminar lá no final da fila, quando a gente terminar esse trabalho a partir do dia 11. Porque dia 11 a gente recebe todos os relatórios e nós vamos fazer um relatório final da transição para entregar para o presidente. E aí já limpando, organizando, sistematizando tal, e ajudando a ele a tomar decisões, colocar as alternativas diante de cada ministério. Não tem nenhuma relação uma coisa com outra. É porque, historicamente, os militares sempre tiveram um papel muito relevante na defesa. Essa história dos militares estarem em outras áreas é uma coisa recente desse governo. Eventualmente podem estar, por exemplo, você pode pegar um engenheiro militar na área de infraestrutura, não tem nenhum problema. Mas eles estarão na área da defesa, que é a função. Profissionais, todo o investimento que nós fizemos, por exemplo, no nosso governo, em equipamentos estratégicos de defesa, submarino nuclear, na área na aeronáutica, os caças, os Gripens, radares, fizemos carro, o Guarani, toda essa engenharia, isso tem a ver com ciência e tecnologia. Eu estava no Ministério, tem uma interface, mas é uma competência específica da defesa, e lá ficará. Então nós vamos, e podemos eventualmente ter um militar em alguma área. Na parte da justiça, também não foram convidados policiais na primeira etapa, porque nós temos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica, Polícia Penitenciária, PMs e Polícias Civis e Polícias Guardas Municipais. É um contingente muito grande, você tem que escolher bem. E agora, sob a coordenação do Flávio Dino e da equipe, eles vão identificar, por exemplo, oficiais da PM que vão participar, da Polícia Civil, delegados, agentes, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, eles vão fazer as consultas e a montagem, senão ficaria um grupo imenso de difícil operacionalização. Mas serão ouvidos, vão participar decisivamente, porque justiça é justiça e segurança pública. Todos os profissionais de segurança pública que serão convidados vão compor a transição, mas está sendo feito com esse cuidado para poder conduzir de uma forma que eles possam ser ouvidos e ter resultado. Eu vou dar um exemplo, infraestrutura, DENIT. Nós temos o menor orçamento nominal, não é real, não é descontado a inflação, da história do DENIT. Então nós temos 63 pontos que tiveram interrupção nas estradas em Minas Gerais, nós temos 2 pontes que caíram no Amazonas, etc. Você não tem recurso para manutenção. E não adianta dizer assim, não, é fazer concessão. Nós fizemos 3 vezes mais concessão do que esse governo, deixamos todo o modelo pronto para as concessões que deveriam ser feitas. Mas tem estradas, são 60 mil quilômetros sob responsabilidade do governo federal. Você tem que manter as estradas funcionando, não tem recurso no orçamento. Estou pegando uma área de infraestrutura. Então, você pega na saúde. É inconcebível que não tenha recursos para tratamento de câncer. É que você não é parlamentar, você nunca foi ministro. Mas talvez alguns jornalistas estejam recebendo, as pessoas pedindo desesperadamente para poder fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, uma cirurgia. Isso vai virar metástase, isso vai aumentar o custo do SUS. Então, é prevenção, é tratamento. Cirurgias eletivas. Nós tivemos uma pandemia, se adiou, você tem um volume represado de cirurgia, as pessoas precisam ser operadas. Então, eu estou falando, e no farmácia popular foi largamente debatido. Então, você pega, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, livro didático, como é que você vai começar o ano letivo com 12 milhões de crianças sem livro didático? Então, a discussão do orçamento, nós precisamos partir da vida real das pessoas, das necessidades mais relevantes da sociedade para construir. Em relação a esse tema, quem coordena da PEC e toda essa discussão da transição é o nosso vice-presidente Alckmin,
o senador Wellington, nós temos um grupo de economia que está trabalhando em cima desse tema, e no momento oportuno, assim como os demais grupos, vocês receberão todas as informações. Não é a minha competência falar sobre isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os grupos de trabalho vão preparar sugestões que serão depois revistas para o ministro nomeado e que terá que ser pactuado com o presidente da República. Então, isso é um processo. Nós estamos no início e vamos aguardar, então, todo esse caminho a ser percorrido para que a gente tenha segurança daquilo que deve ser revogado. Agora, o presidente já tinha, na campanha, ele falou de alguns temas que estão no radar com prioridade. Falou, por exemplo, da área ambiental, falou da questão dos povos originários, falou dessa questão, por exemplo, da política de armamento, que tem coisas que precisam ser ajustadas. Então, vamos aguardar que depois o presidente, sigilos foram ditos, mas eu acho que é prematuro, nós estamos botando o carro na frente do boi. Vamos aguardar aqui os grupos de trabalho, eles vão aprofundar e vocês serão informados. Nós faremos reuniões de todos esses temas ao longo do processo. E o coordenador do grupo, se começar a falar muito de revogação, acaba sendo revogado ele. Então eu vou ficar aqui no meu cantinho, fazendo o meu trabalho, tá bom? Olha o próximo. Uma pergunta. Oi, ministra Mariana Halbert, do Poder 360. Eu fiquei só com uma dúvida em relação à verba da transição. Quem não recebe, né, não é remunerado e trabalha como voluntário, pode receber ajuda de custo, por exemplo, para uma passagem ou para alimentação? Vou passar aqui para o nosso coordenador responsável para ter segurança jurídica aí dessa resposta. Obrigado, ministro. Aqui. Não, mas eu só aproveito para esclarecer, hoje também de manhã circularam alguns números de gente na transição, é importante esclarecer. Até o momento, nós temos 271 pessoas que estão nos grupos técnicos, nos grupos de trabalho, e são voluntárias. São voluntários ou são servidores requisitados. Desses 271, podem ter alguns servidores requisitados, então já estão no custo da própria máquina pública. Então, esse é o ponto. Do total hoje que estão trabalhando na transição, nós temos 285 pessoas, sendo apenas 13 nomeadas, ocupando cargos de direção. É o 14 porque tem o vice-presidente. Então, que na verdade, dos 50, são 13 nomeados. Tá, mas e se não tem os 50 que eles dizem? Em tese, os 50 poderiam ser remunerados. Em tese, sim, mas não estão. Não foram nomeados. Eu tenho uma resposta. O que nós queremos negociar? Em vez de gastar com o pessoal, que a gente tenha condições de pagar a passagem para mais gente, porque depois, a pandemia, hoje eu trabalhei o dia inteiro no digital, mano. Todo mundo aqui em reunião virtual. Mas as pessoas estão carentes de encontro presencial. Elas querem olhar no olho, tá aqui, vir, etc. Tal. É melhor que a gente tenha recurso para pagar a passagem, eventualmente uma estadia, do que gastar com alguns poucos da equipe básica. Então nós estamos pedindo trabalho voluntário para ver se a gente consegue transferir uma parte desse recurso que está com o pessoal para a gente melhorar o custeio e poder reunir. Esse é o esforço. Você pode, por exemplo, o grupo de trabalho pode convidar uma pessoa, inclusive não nomeada, para vir fazer uma reunião de trabalho. Queremos trazer um pesquisador, um professor que tem um estudo importante, nós queremos convidar. Mas dentro desse orçamento que é muito restrito. Então nós estamos tentando transferir uma parte do recurso de pessoal para custeio para poder melhorar as condições de trabalho e de execução dos grupos de trabalho. Só pode dentro do orçamento. O orçamento é restrito. Ministro, se mantém, vão ser anunciados? Não, o centro de governo talvez possa ser reconstruído ou implantado, porque não foi. Uma parte está no planejamento e gestão, mas que ali é basicamente Secretaria-Geral e Casa Civil. Pode ser construído, na Casa Civil. Agora, o que nós chamamos ali de inteligência é basicamente GSI e ABIN. Então, um grupo de trabalho para ter informações relevantes nessas áreas não é uma coisa tão simples. Não é só questão de constituir um grupo de trabalho. Você tem instrumentos que te permitam, fora do governo, poder ter as informações para poder avaliar. Então, nós temos gente da área que está discutindo, que está acompanhando, vamos ver se a gente vai formalizar um grupo ou não. Poderia ser uma equipe de alto nível, por exemplo, 3 interlocutores de alto nível?
Não, pode ter uma equipe de alto nível. É que eu não sei se é inteligente, que é um grupo sobre inteligência nessas condições. Mas nós vamos avaliar com carinho, tá bom? Obrigado, então, gente. Abraço.